galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucélia Souza, sou discente da Universidade Federal do Oeste da Bahia do campus de Barra e o tema de hoje é processos bioquímicos. Deixe seu like e inscreva-se no canal. E o tema de hoje é respiração celular. Vocês já ouviram falar em respiração celular? Vocês sabem como acontece? Não? Então venham comigo, vamos descobrir cada etapa desse processo. Bem, a respiração celular é um processo bioquímico que ocorre nas células, onde moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP. A respiração celular ocorre nas mitocôndrias, quando se trata de células animais ou células eucarióticas. Já nos vegetais, esse processo é realizado numa organela que denominamos de cloroplasto. A respiração celular é um processo bastante complexo e é dividido em 3 fases. A primeira é a glicólise, que ocorre no citosol. A segunda é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou ainda ciclo tricarboxílico, que ocorre na matriz mitocondrial. E a terceira e última etapa é a fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de elétrons, que ocorre na membrana interna da mitocôndria. Vamos começar falando da glicólise. A glicólise consiste na transformação de uma molécula de glicose e 2 moléculas de piruvato. O processo de glicólise ocorre em uma sequência de 10 reações químicas que podem ser divididas em 2 etapas. A primeira etapa vai até a formação de 2 trioses e é uma fase com gasto energético de 2 ATPs. Já na segunda etapa, ocorre a utilização de 2 moléculas de trioses com o objetivo de produzir 4 ATPs, além da produção de NADH e molécula de piruvato. Vejamos agora cada uma das 10 reações químicas da glicólise. A primeira reação da glicólise consiste na adição de um fosfato na molécula de glicose no carbono de número 6, dando origem, então, à molécula de glicose 6-fosfato. A adição de fosfato é mediada pela enzima exocinase, com gasto de ATP. Esta é uma reação irreversível. Já na segunda reação, a molécula de glicose 6-fosfato sofre a ação da enzima fosfoglicose isomerase, sendo transformada na frutose 6-fosfato. Esta é uma reação reversível. Na terceira reação, a frutose 6-fosfato sofre a ação da enzima fosfofrutocinase, promovendo a fosforilação da frutose 6-fosfato, com gasto de ATP, transformando-a na molécula de frutose 1,6-bifosfato. Esta é uma reação irreversível. A quarta reação é uma etapa mediada pela ação enzima aldolase, que promove a quebra da molécula frutose 1,6-bifosfato em 2 trioses, de hidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Aqui, finaliza-se a primeira etapa da glicose, fase caracterizada pelo gasto de ATP. Na quinta reação, a glicólise é alimentada apenas por uma das 2 trioses formadas. Assim, apenas a molécula de gliceraldeído 3-fosfato é utilizada na glicólise. A molécula de dihidroxiacetona-fosfato não entra na glicose. Essa molécula sofre a ação da enzima triose-fosfato isomerase e será convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Esta é uma reação reversível. Nesta etapa, a enzima de gliceraldeído 3-fosfato, desidrogenase, tem por finalidade converter a molécula de gliceraldeído 3-fosfato na molécula de 1,3-bifosfoglicerato, ocasionando então a liberação de um íon+, que será adicionado ao NAD+, sendo transformado em NADH+, H+. Esta reação é reversível. Sétima reação. Nesta etapa, ocorre a transferência do fosfato do carbono 1 da molécula de 1,3-bifosfoglicerato, que é uma molécula rica em energia, para a molécula de ADP, para que ocorra a síntese de ATP e 3-fosfoglicerato com a participação da enzima fosfoglicerato quinase. Esta é uma reação enzimática reversível. Oitava reação. Nesta etapa, a molécula de 3-fosfoglicerato sofre a ação da enzima fosfoglicerato mutase, que promove a formação da molécula de 2-fosfoglicerato. Esta é uma reação reversível. Nona reação.
a molécula de 2-fosfoglicerato sofre a ação da enzima enolase e, como consequência disso, ocorre a liberação de uma molécula de água e formação do fosfoenopiruvato. Esta é uma reação reversível. 10ª reação. Esta é a última reação que ocorre na glicólise. A molécula de piruvato é formada a partir do fosfoenopiruvato, quando este sofre a ação da enzima piruvato quinase. Esta enzima retira a fosforila do fosfoenol piruvato e transfere para a molécula de ADP, dando origem, então, ao ATP e uma molécula de piruvato. E assim, encerramos a glicólise. Quanta coisa, hein, galera? Segurem essas informações aí, viu, que vamos precisar para dar início ao ciclo de Krebs. E agora, vamos dar início ao ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo tricarboxílico. Fiquem atentos, viu, galera? Esse é um ciclo bastante complexo. Vocês se lembram da molécula de piruvato que foi formado lá na glicólise? Pois é, vamos utilizá-la agora no ciclo de Krebs. Pois, cada molécula de piruvato ou ácido pirúvico, originado da etapa anterior, entra na mitocôndria e passa por uma série de reações que resultarão na formação de mais moléculas de ATP. O primeiro passo do ciclo de Krebs é uma etapa preparatória que começa com o piruvato. O piruvato é o resultado da glicólise, que consiste na transformação de uma molécula de glicose em 2 de piruvato. Calma, galerinha, aqui ainda não é o ciclo de Krebs, pois primeiramente precisamos oxidar o piruvato em acetilcoenzima A, pela enzima complexo piruvato desidrogenase. Nesta reação, uma molécula de dióxido de carbono e uma molécula de NADH são geradas. Logo, teremos a acetil-CoA com 2 carbonos. Com a acetilcoenzima A formada, agora de fato, podemos dar início ao ciclo de Krebs. A próxima etapa consiste em unir o oxaloacetato junto à acetil-CoA e teremos a soma de 2 carbonos do acetil e 4 carbonos do oxaloacetato, formando um composto com 6 carbonos, que é o citrato. A etapa seguinte consiste na desidratação do citrato, dando origem ao isocitrato, catalisado pela enzima aconitase. Na etapa seguinte, o isocitrato é oxidado em alfa-cetoglutarato pela enzima isocitrato desidrogenase. Nesta reação, uma molécula de NAD+, é reduzida em uma molécula de NADH+, H+, e uma molécula de carbono é liberada. Agora, com 5 carbonos, o alfa-cetoglutarato será quebrado novamente e será catalisado pela enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, liberando mais um carbono e reduzindo mais um NAD+, para NADH+, H+, formando o succinilcoenzima A. A molécula de succinilcoenzima A será catalisada pela enzima succinilcoenzima A sintetase, liberando uma quantidade de energia suficiente para a síntese de uma molécula de GTP, trifosfato de guanosina, gerando então o succinato. Com a ação da enzima succinato desidrogenase sobre a molécula de succinato, formamos então a molécula de fumarato. Nesta fase, ocorre a redução do FAD+, para FADH2. Na etapa seguinte, temos o processo de hidratação do fumarato pela enzima fumarase, que irá adicionar uma molécula de água, dando origem ao malato. Na última etapa, o malato irá sofrer a ação da enzima malato desidrogenase, reduzindo mais um NAD+, para NADH+, H+, como consequência, regenerando a molécula de oxaloacetato para iniciar um outro ciclo com a molécula de acetilcoenzima A. Todas as etapas do ciclo que acabamos de ver foram contabilizadas por apenas uma molécula de piruvato. Vocês lembram que lá no início a glicose transformou-se em 2 moléculas de piruvato? Pois é, podemos dizer então que para cada uma das moléculas de piruvato há um ciclo de Krebs, existindo então 2 ciclos de Krebs. E o saldo final desses 2 ciclos são 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTPs
e 4 carbonos. Chegamos na última etapa do processo de respiração celular, que é a fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de elétrons. Vale ressaltar que esse é um processo que ocorre na mitocôndria. Esta é uma fase caracterizada pelo transporte de elétrons em um conjunto de moléculas fixadas na membrana interna da mitocôndria até o aceptor final de elétrons. Nesta última parte da cadeia respiratória, ocorre grande produção de ATP, em várias etapas geradoras de energia para a síntese de ATP. Na imagem, pessoal, nós temos a visão da parte interna da mitocôndria, onde ocorre todo o processo de fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons. A mitocôndria possui 2 espaços intermembranar e a matriz. A cadeia transportadora de elétrons ocorre no espaço intermembranar. Nesse espaço, existem complexos que participam do processo. Complexo 1, ou NAD, desidrogenase. Complexo 2, ou citocromo, BC. Complexo 3, ou oxidase, ou começo produtor de ATP, ou ATP sintetase. O NADH, proveniente do ciclo de Krebs, é oxidado, perdendo elétrons e hidrogênio, para o complexo 1, voltando a ser NAD+. Os elétrons que entram no complexo 1 se ligam ao biquinona. O FADH também oxida, perdendo elétrons que se ligam ao biquinona, porém não passam para o complexo 1. Os elétrons do NAD e do FAD que estão ligados ao biquinona passam para o complexo 3. O FADH oxidado perde hidrogênio para o espaço intermembranar, pelo complexo 2. Os elétrons que chegam no complexo 3 são transferidos para o oxigênio, que se liga ao hidrogênio formando água e bombeando mais hidrogênio para os espaços intermembranar. Com o aumento do hidrogênio nos espaços intermembranar, promoverá a difusão dos prótons em volta do interior da mitocôndria através do complexo ATP sintase, promovendo então a fosforilação do ADP em ATP, e assim conclui-se o processo de respiração celular. E aí, pessoal, vocês conseguiram entender como se dá o processo de respiração celular? Espero que tenham compreendido cada etapa desse processo. E assim, finalizamos o vídeo de hoje. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima!